Nossa história de hoje começa com um frentista sentado em uma cadeira de descanso enquanto come batatas fritas. Ele escuta alguns ruídos e quando ele olha para trás ele vê um animal. O frentista anda lentamente em direção ao que ele estava vendo, quando de repente ele o ataca. O animal parece estar coberto de sangue e farpas e mata o frentista agressivamente. A cena então muda para um cara de aparência bem nerd que se chama Seth e a sua namorada que era bem atraente que se chama Polly. O casal para o carro no acampamento na floresta para celebrar o seu primeiro aniversário. Eles pegam a barraca e alguns pertences do veículo para começar a comemoração. A Polly queria ficar com ele sob as estrelas românticas, mas não é possível, pois eles quebram a barraca. Embora desapontada, a Polly não tem escolha, senão concordar com o plano do Seth de celebrar o aniversário em um motel. Então, os dois deixam o acampamento, e quando a Polly dirige, ela zomba do Seth por seu conhecimento sobre árvores. Pouco depois, eles encontram outro casal jovem na estrada que quer sequestrá-los. É o Dennis, um condenado fugitivo, e a sua namorada viciada em drogas Lacey. Dennis força o casal a levá-lo junto com a sua namorada. Então, eles têm que seguir as suas ordens, pois o Dennis tem uma arma. Lacey tenta impedir o Dennis, mas ele simplesmente a controla para acreditar nele. Dennis instrui o Seth a dirigir, mas o Seth não sabe dirigir um carro manual, então ele tem que deixar a Polly dirigir. Lacey senta no banco do passageiro, enquanto os homens estão no banco de trás. Enquanto se acomodam, o Dennis joga fora os celulares deles e inspeciona os pertences pessoais do casal. Ele descobre que o casal vive junto, embora não sejam casados. Além disso, Seth é um estudante de doutorado, então Lacey quer pedir ao doutor novato para escrever receitas, mas descobre que o Seth se especializou em biologia. Logo depois, Polly acidentalmente atropela um animal. O carro tem o pneu furado. Polly e Dennis trabalham no pneu, enquanto Seth e Lacey verificam o animal morto. Lacey segura a lanterna e a arma, então ela instrui o Seth a reanimá-lo. Quando Seth lentamente se aproxima, ele nota as grandes farpas pretas no corpo do animal. Ao mesmo tempo, Dennis pega uma pequena farpa do dedo indicador esquerdo. Ao rolar o pneu furado coberto de farpas, então de repente o animal morto começa a se mover como se estivesse voltando à vida. Lacey atira nele 2 vezes, antes de correr de volta para o carro. Felizmente, Dennis e Polly terminaram de consertar o pneu, então eles imediatamente entram e saem daquele lugar amaldiçoado. Enquanto se afastam, as farpas no pneu furado crescem, como se tivesse vida própria. Lacey ainda estava frenética com isso, então pergunta ao Seth se sabe de algo. Ao invés de dizer a verdade, o Seth mente, então o Dennis diz a Lacey que talvez seja por conta das drogas. No entanto, Lacey não usa drogas há 2 dias. Então outra coisa acontece com o grupo, o radiador superaquece e começa a esfumaçar. Então o grupo para no posto de gasolina mais próximo. Lacey vai aos fundos para procurar o banheiro, enquanto Dennis e Polly entram na loja de conveniência. Seth fica sozinho do lado de fora. Ele obedece a instrução do Dennis para abastecer o carro. O Dennis imediatamente pega coisas e chama rapidamente pelo responsável, mas ninguém aparece. Enquanto isso, Lacey encontra o banheiro, mas estava trancado. Ela abre e lá dentro estava o frentista, coberto de sangue e farpas. Lacey imediatamente foge, enquanto o corpo do frentista começa a se contorcer e persegui-la. Dennis escuta os gritos da Lacey, ele sai e vê o frentista mutante. Ele imediatamente fala para Lacey e Seth correrem dali, enquanto atira no frentista. No entanto, enquanto Lacey foge, ela tropeça, bate a cabeça e morre com o impacto. Apesar das balas, o frentista estava vivo e ele corre pro carro e se deita no capô onde estava o radiador. Os 3 imediatamente entram na loja de conveniência e trancam a porta. Polly tenta ligar para pedir ajuda, mas Dennis quebra o telefone, pois ele pode ser preso. Enquanto fuma atrás do balcão, Dennis nota uma câmera de CCTV e seu monitor. Ele vê a Lacey se movendo enquanto inspeciona o monitor, então ele cautelosamente sai. Enquanto o casal observa o monitor, Dennis se move de uma forma muito cautelosa e silenciosa, para que assim o frentista não possa escutá-lo. Quando ele chega a Lacey, nota que ela só pode mover a mão direita, mas o Dennis ainda arrasta apesar disso. No entanto, Polly tranca a porta. Dennis aponta a arma para ela, quando a Lacey de repente agarra o seu pé. Seth intervém, ajuda o Dennis a entrar e bate a porta, cortando o braço da Lacey que estava se soltando. E apesar de ser removido, o braço se move por conta própria e tem farpas pretas. Seth observa aquilo com muita curiosidade, até que ele morre e para de se mover. Então ele nota que estava metabolizando. Então ele informa aos dois que seja o que for que infectou a Lacey, pode infectar qualquer animal. De repente, eles escutam uma batida e conseguem ver a Lacey se batendo nas janelas e na porta. Seu sangue respinga no vidro, enquanto ela
ela se bate violentamente. Então Seth leva o Dennis para os fundos, onde encontram outra porta para sair. Polly instrui Seth a pegar as chaves, então ele volta para frente e procura, mas não consegue encontrá-las. Simultaneamente, Dennis informa a Polly que precisam de uma chave de fenda para tirar as dobradiças da porta. Então a Polly instrui o Seth a dar a chave de fenda, e ele encontra imediatamente. Ele volta para os fundos e a Polly começa a tirar as dobradiças. Depois disso, ela e Seth removem a porta dos fundos enferrujada, mas uma porta trancada parecida com uma cela os impede de sair do posto de gasolina. De repente, as batidas param. Eles escutam os passos da Lacey no telhado, então eles imediatamente colocam a porta dos fundos enferrujada de volta, antes que a Lacey a encontre e use para pegá-los. Enquanto Lacey estava no telhado, o grupo se prepara para sair, quando um policial os para do lado de fora. Ele aponta sua arma para o Dennis e tenta prendê-lo. O casal avisa repetidamente ao policial, mas ele se recusa a escutar porque estava completamente focado em prender o Dennis. Ela mantém a sua arma apontada para o Dennis enquanto chama reforço. No entanto, Lacey de repente a ataca. Lacey prende o corpo superior da policial usando suas coxas, levantando seu corpo do chão. A policial só consegue gritar, enquanto Lacey lentamente a rasga ao meio. Lacey pega a parte superior do corpo, deixando a metade inferior no chão. Polly começa a chorar de medo e pânico, enquanto a sua única esperança de segurança é morta. Enquanto isso, Lacey prende a parte superior do corpo em si mesma, tornando-se uma criatura grande. O casal discute, pois o Seth quer saber com o que eles estão lidando primeiro, mas Polly quer correr pro carro da policial e sair dali o mais rápido possível. Enquanto discutem, o indicador esquerdo do Dennis, que foi espetado por uma farpa, ficou infectado, e a infecção lentamente se espalha pelo seu braço, mas ele ignora isso, se sentindo sortudo por não ter o seu braço arrancado. Então o Dennis tem uma ideia e informa ao casal que eles podem incendiar a floresta para garantir que a ajuda venha. Apesar da discordância do Seth com o plano, Dennis e Polly começam a derramar gasolina da abertura da porta dos fundos, deixando tudo fluir diretamente para a floresta. De repente, Seth escuta um barulho no rádio local, então ele informa os dois sobre isso e pensa em um plano alternativo. Seth pega alguns cabides e os torce para fazer um gancho, assim eles não precisam sair. Ele leva o gancho até a pequena abertura no balcão do caixa e lentamente empurra para alcançar o rádio. Dennis pega outro cabide, pois o gancho não é longo o suficiente para pegar o rádio. De repente, o seu braço infectado começa a se torcer por conta própria, procurando uma forma de se soltar dali. Mas o Dennis ainda ignora, envolve o seu braço e dá o cabide ao Dennis. Agora que é longo o suficiente, o Seth lentamente levanta o cordão do rádio com o gancho e coloca na abertura, quando Lacey de repente aparece. Seth imediatamente puxa o rádio para dentro, mas o braço da Lacey entra pela abertura, então Polly bate repetidamente com o bastão, até que ele se solta do corpo da Lacey. O casal imediatamente se esconde, e eles percebem que o Dennis estava desaparecido. Seth procura por Dennis, pois não há como ele ter escapado. Polly chama o seu nome, enquanto o braço começa a se mover na sua direção. O casal imediatamente recua enquanto o braço os ataca. Então, de repente, o Dennis aparece dentro de um freezer e avisa os dois para terem cuidado com as farpas. Polly imediatamente entra, enquanto Seth chuta o braço fedorento para longe e segue Polly. Ele entra a tempo enquanto o braço bate repetidamente no vidro. Após alguns segundos, o braço para de atacar o vidro e vaga para fora. Pouco depois, o braço esquerdo do Dennis se contorce por conta própria. Respingos de sangue caem no chão, enquanto farpas pretas saem da sua mão. Dennis os instrui a lhe darem uma facada para cortar o seu braço, para impedir que a sua infecção se espalhe. Os dois obedecem, mas o Dennis perde a consciência antes de conseguir fazer isso, então os dois se preparam para fazer isso pelo Dennis. Polly cobre o braço do Dennis, enquanto Seth o corta, mas a faca não é afiada o suficiente para cortar os ossos, então Seth pega um bloco oco e o esmaga, finalmente cortando o braço. Após estancar o sangramento, Dennis confessa que a infecção começou com uma farpa que ele pegou do pneu furado. Ele se desculpa por subestimar a capacidade do Seth como um homem. Ele então compartilha a sua história de vida. Ele diz que é um condenado fugitivo e queria levar a sua namorada para o México para reabilitá-la. Do nada, Seth convida os dois a sair. Enquanto ele verifica algo, eles vão até o monitor, onde Seth aponta que o frentista correu para o carro, não para ele. Ele explica que o organismo que infectou o frentista e Lacey vai para coisas mais quentes e a mata. O radiador estava superaquecido e a sua temperatura estava mais alta do que a temperatura corporal de Seth.
o que fez com que ele não conseguisse rastreá-los dentro do refrigerador. Então, ele sugere baixar a sua temperatura corporal para menos de 93 graus usando gelo. Assim, ele pode chegar ao carro da polícia. Eles voltam para dentro do freezer e cobrem o corpo do Seth com sacos de gelo. Depois de um tempo, Seth sai, carregando um saco de gelo para manter o seu corpo frio. Embora tremendo, ele consegue caminhar até o carro da polícia. Enquanto isso, Polly mantém Lacey distraída, jogando alguns fogos de artifício pela porta dos fundos. Ao entrar, Seth percebe que o carro e o rádio da polícia são inúteis sem as chaves. Dennis e Polly trocam de posição. Polly observa Seth e Dennis acendendo os fogos de artifício. No entanto, Lacey de repente desaparece e a temperatura corporal do Seth começa a subir lentamente. Por conta disso, Lacey aparece do lado de fora do carro da polícia, esperando para atacar o Seth. Dennis de repente sai segurando um fogo de artifício. Isso chama a atenção de Lacey, então ela caminha em direção a Dennis, que imediatamente joga o fogo de artifício e entra. Dennis tenta trancar a porta, mas sem sucesso. E Lacey entra na loja de conveniência. Dennis e Polly rapidamente se encontram dentro do freezer, mas Lacey continua atacando-os, batendo seu corpo no vidro. Simultaneamente, um fogo de artifício descartado acende o rastro de gás, incendiando a parte de trás. Seth entra carregando uma espingarda do carro da polícia e atira repetidamente na Lacey. Isso dá tempo para Polly e Dennis escaparem do freezer. Então Seth joga a espingarda pro Dennis. Depois disso, ele e Polly correm para fora, deixando Dennis, que manuseia a espingarda impressionadamente com uma mão. No entanto, ele fica sem balas, permitindo que Lacey o infecte ainda mais. Apesar disso, Dennis recarrega a arma do lado de fora e atira em uma das bombas de gasolina, causando uma explosão suficiente para matar Lacey. O casal retorna à estação para ajudar o Dennis, mas ele recusa. Ele dá sua plaqueta de identificação que contém informações sobre uma conta bancária. Ele os instrui a dar o dinheiro à esposa do homem que ele atirou e matou. Depois disso, ele instrui os dois a saírem dali. Ele espera até que estejam longe o suficiente antes de atirar no tanque de propano. Toda a estação explode, matando Dennis e todos os outros indivíduos infectados. A nossa história termina com a Polly e Seth caminhando em uma estrada deserta, falando sobre árvores como se nada tivesse acontecido, sem saber que há outro animal infectado na floresta, pronto para transformar e atacar qualquer campista a qualquer momento. Tá vendo essa imagem que tá aparecendo no meio da tela? Clica nela para assistir a mais uma história incrível. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!